nesta carta aos Hebreus, e hoje o capítulo 2, de 5 a 10. O tema é paraíso restaurado. Diz assim a palavra de Deus, ouça com fé. Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos, porque em certo lugar alguém disse: quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E, no entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos e que por ter sofrido a morte agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória, e era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, Ele, Deus, tornasse Jesus o líder, o aperfeiçoador, o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Até aqui, a palavra de Deus. Desenvolver o enredo de um romance não é uma tarefa aleatória. Exige reflexão cuidadosa, exige planejamento minucioso. O que é o enredo? O enredo consiste naquela sequência de acontecimentos que compõem a estrutura da narrativa. Seja num romance, num conto, numa peça teatral, num filme, numa série, numa novela, ou qualquer outra forma de narrativa. Em termos simples, o enredo é o que acontece na história. O enredo é o fio condutor que conecta os personagens, conecta os conflitos, conecta as ações até o desfecho. Eu digo isso porque, assim como um escritor sério se senta à mesa, de testa franzida, para planejar um romance, um livro, o roteiro de um filme, de uma série, o autor bíblico, o autor de Hebreus também se dedicou intencionalmente à redação dessa carta, da carta aos Hebreus, com a vantagem infinita de o autor de Hebreus ter sido inspirado pelo Espírito Santo. Utilizando personagens, utilizando o enredo, tema, o resultado final se apresenta mais como um romance cuidadosamente arquitetado, essa carta, do que como uma simples epístola. O tema, o enredo, é a superioridade de Cristo, sobre a qual cantamos há pouco. E esse tema, ele permeia todo o livro. A superioridade de Cristo é o fio condutor, é o tema dominante desta carta. A sequência do conteúdo é cuidadosamente planejada, entrelaçando motivos, isto é, entrelaçando ideias, imagens, símbolos, situações do Antigo Testamento num padrão lógico. E o propósito é sempre o mesmo.
nessa sincronia. O propósito é exaltar o personagem principal, que é ninguém menos do que o Senhor Jesus Cristo. Aquele que é a imagem perfeita, a expressão exata do ser de Deus. Mas como num bom enredo, como numa boa história, quando a gente, por exemplo, lê a advertência que está presente no capítulo 2, olha aí na sua Bíblia, capítulo 2 de Hebreus, de 1 a 4, nós nos debruçamos durante quase que uma dezena de mensagens só sobre este trecho, Hebreus 2, de 1 a 4. Quando a gente chega nesse trecho, a gente é sacudido como que por uma interrupção abrupta na narrativa, na história. É como um buraco inesperado na estrada literária que o autor vinha traçando. Ele vem falando de Jesus e de repente ele entra numa exortação. Aliás, ao longo de toda a carta aos Hebreus existem 5 dessas advertências, 5 dessas exortações que surgem como aviso prévio, fazendo a estrutura da carta parecer, por vezes, interrompida por mensagens abruptas. Se você não estiver atento ao que Hebreus está escrevendo, talvez seja por isso que você nunca tenha conseguido captar muito bem a mensagem dessa carta, porque a narrativa vai de um jeito e de repente parece que muda, mas na verdade são essas 5 exortações que são entrelaçadas, são 5 subtemas. Essas advertências, elas devem ser entendidas como parênteses, subtramas da grande trama. Subtramas que emergem momentaneamente, na sequência, e depois elas submergem. E a estrutura revela a lógica interna, coerente, deixando a superioridade de Cristo como tema principal, e essas advertências como subtramas, chamando a nossa atenção para Cristo, para a supremacia de Cristo, para que jamais nos desviemos dele, como vimos na primeira advertência. E por que o autor faz isso? O público original dessa carta, uma carta escrita anonimamente, o público original era composto por judeus convertidos que viviam numa espécie de terra de ninguém. Eles eram rejeitados pelos próprios familiares por terem se convertido a essa seita do tal Cristo. Eles eram rejeitados pela família, eles eram odiados pelos romanos, porque eles não se curvavam diante de César. E eles eram vistos pelos outros crentes, os crentes gentios ao redor, como um povo rígido demais, legalista demais. Ou seja, o resultado é que eles provaram de grande rejeição. E, portanto, eles estavam sendo tentados a desviar, a abandonar Jesus, abandonar a fé. E é com isso em mente que o autor de Hebreus constrói seu enredo. O propósito dele, ao escrever, era duplo. Primeiro, convencê-los de que o Salvador Jesus Cristo é superior, digno de toda confiança, superior ao judaísmo, superior a qualquer filosofia ou ideologia humana, superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, o seu sacrifício superior aos sacrifícios do Antigo Testamento. Ele é superior. Como é que você vai abandonar aquilo que é supremo, superior? Não dá, não pode. Esse é o primeiro objetivo. O segundo, atrelado a este, é adverti-los quanto ao perigo real de negligenciarem a salvação que Deus havia concedido a eles por meio de Cristo.
É por isso que depois do capítulo 1 inteiro, exaltando a supremacia de Cristo, sobre profetas, sobre a revelação do Antigo Testamento, sobre anjos. O capítulo 2 começa assim, olha aí na sua Bíblia, Hebreus 2:1. Portanto, à luz do que eu falei sobre a supremacia, a superioridade de Jesus, portanto, a gente precisa prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. E essas verdades, continua o texto, veio a nós através de mensagem que foi primeiro transmitida através dos anjos, através dos profetas, através do Antigo Testamento, através do próprio Cristo, através dos apóstolos. Essa mensagem chegou a nós. E essa mensagem, ela foi autenticada, ela foi confirmada por sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito Santo, conforme a vontade de Deus. E, portanto, preste atenção para vocês não se desviarem dessa tão grande salvação. Então, capítulo 2, de 1 a 4, é a primeira subtrama da grande trama. É a primeira advertência, à luz de quem Cristo é. É a primeira exortação tecida aí na trama, no tecido da carta aos Hebreus. Não nos desviemos à luz do que se expôs a respeito de Cristo no capítulo 1. Agora note o seguinte, se você ainda não percebeu que o capítulo 2, de 1 a 4, parece um buraco na estrada, você vai perceber agora. Deixa eu te mostrar. Se você saltar o parênteses, o primeiro parênteses, a primeira advertência das 5 que temos ao longo da carta, se você saltar o capítulo 2, de 1 a 4 e ler, veja só, olha aí na sua Bíblia, e lê o capítulo 1, verso 14, pula o capítulo 2, de 1 a 4, e continua lendo no capítulo 2, verso 5. Você vai falar, ué, não precisava dos versos de 1 a 4 do capítulo 2. Presta atenção se não é verdade o que eu estou dizendo. Capítulo 1, verso 14. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Aí você pula o 2, de 1 a 4 e continua no verso 5 do capítulo 2. Além disso, não são os anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos. Percebeu? Os versos de 1 a 4 parecem um buraco na estrada, um desvio. Mas não, é a subtrama. É a advertência. Mas note o seguinte, no drama contínuo da redenção, a humanidade ocupa um papel mais elevado que os anjos. É isso que o autor está mostrando agora. Nosso papel é mais elevado que o dos anjos, porque somente nós fomos designados para herdar a salvação. Hebreus 1, verso 14. Somente nós. Os anjos jamais experimentarão a alegria indizível e cheia de glória que resulta da consumação da nossa fé, a salvação da nossa alma. 1 de Pedro 1, de 8 a 9. Os anjos jamais provarão dessa alegria. Por quê? Porque Deus não escolheu. Ouça bem, Deus não escolheu salvar anjos dentre os que se rebelaram e caíram no pecado. Mas Deus escolheu salvar homens e mulheres. Ao contrário, Deus entregou os anjos à condenação. 2 de Pedro 2,4, Judas, verso 6. Em contraste, Deus escolheu salvar homens e mulheres que antes da fundação do mundo, Ele próprio, Deus, elegeu em Jesus Cristo. Efésios 1, de 4 a 5, Romanos 8, de 29 a 30.
Então preste atenção, os anjos não participam do milagre do novo nascimento, como nós participamos. E os anjos eleitos, conforme 1 Timóteo 5:21, por que só uma terça parte se rebelou? Paulo explica, 1 Timóteo 5:21. Todos os demais não se rebelaram com Satanás e os anjos que os seguiram, porque os anjos eleitos, Deus disse, esses não. Esses anjos eleitos, 1 Timóteo 5:21, eu não estou inventando essa linguagem, está aí na sua Bíblia, 1 Timóteo 5:21. Os anjos eleitos, no máximo, eles atuam como servos, como cuidadores ministeriais, nossos eleitos de Deus. Por isso que Hebreus 1:14 diz que os anjos são espíritos ministradores, diáconos. Os anjos são espíritos diaconais, espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Então veja, os anjos não apenas, ficam de fora da herança da salvação, os que pecaram. Deus não escolheu salvar anjos que se rebelaram. Eles não têm o privilégio que nós temos em Cristo Jesus. E segundo, Hebreus está mostrando que os anjos não exercem o domínio sobre a terra. Mas nós, homens, mulheres, em Cristo, exercemos. É a maneira de Hebreus dizer, somos superiores aos anjos. Portanto, mais importa seguir Jesus Cristo do que seguir anjos. Essa responsabilidade de governar a terra é uma exclusividade dada ou conferida à humanidade. Se você leia comigo Gênesis 1:27. Gênesis 1:27 e 28. Deus cria todas as coisas. Gênesis 1:27 diz que Deus criou Ha-Adam. Ha-Adam, você sabe, isso é hebraico. Adam é Adão, mas as nossas Bíblias traduziram, criou os seres humanos, criou os homens. Ha-Adam, os homens, a raça humana. Deus criou Ha-Adam, a raça humana, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham, e preste atenção, isso nunca foi dito aos anjos, mas foi dito a nós, Ha-Adam. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então veja, antes da queda, Adão não apenas possuía uma consciência pura, mas também um intelecto pleno, livre de corrupção. E foi por isso, foi com esse entendimento impecável que ele tinha antes da queda, que ele nomeou a imensa diversidade de animais. Deus disse a Adão, dê nome aos animais. Primeiro biólogo da história, Adão. Gênesis 2, de 19 a 20. E Adão, então, exerceu domínio sobre toda a criação, conforme a autoridade que lhe fora concedido por Deus. A autoridade para governar, a autoridade para exercer domínio sobre toda a criação, foi entregue pelo próprio Criador aos homens, não aos anjos. Hebreus, então, no capítulo 2, de 5 a 8, pega essa teologia e diz, nós homens somos superiores aos anjos, vocês não
podem abandonar a superioridade de Cristo, que é o homem perfeito, e em quem nós exercemos domínio e exerceremos plenamente no novo céu e na nova terra. Vocês não podem abandonar o Adão perfeito, em quem, unidos pela graça por meio da fé, nós também exercemos domínio. Vocês não podem abandoná-lo por anjos, que são seres celestiais. Esse é o grande argumento. Esse é o grande argumento do cristianismo contra toda a nova era, toda essa mentalidade contemporânea de espiritualidade angelical, seja lá do que for, o ser celestial ou a entidade que for. Não, nós não seguimos seres celestiais, nós não seguimos entidades espirituais, nós seguimos o Adão perfeito, Adam, Jesus Cristo, e nele, com ele, por ele, para ele, governamos e exercemos domínio sobre todas as coisas. É isso que Hebreus está dizendo. Que carta poderosa, meu povo. Que posição privilegiada é ser designado. Ouça jovem, ouça adolescente em Cristo Jesus. Você que fica buscando significado para a sua vida nas redes sociais, nos jogos, nas rodinhas de amigo. Ouça jovem, ouça adolescente, em Cristo te foi designado ser governante sobre a terra. Se isso não te empolga, não é Minecraft que vai te empolgar. Sei lá, construindo aquele mundinho de Minecraft. Em Cristo, você governa o mundo, inclusive o criador do Minecraft, se o sujeito ainda é vivo. Nada contra Minecraft. Mas por que você gosta de Minecraft? Responde para mim. Porque você gosta da ideia de construir mundos. Porque Deus te criou para governar e exercer domínio sobre o mundo. É daí que vem o seu desejo por Minecraft. Acorda, jovem. E, portanto, sua realização plena não estará em Minecraft, mas em Cristo, pela graça, por meio da fé, ir redimindo a criação com e pelo poder do Evangelho. Que posição privilegiada é ser designado como governante e exercer domínio sobre a criação de Deus. O alcance desse domínio está efusivamente celebrado no Salmo de Davi, o Salmo de número 8. E o Salmo de número 8 é citado pelo autor de Hebreus, antes de voltar a Hebreus 2, de 5 a 8, que é onde o autor cita o salmista. Leia o Salmo comigo, Salmo 8, de 3 a 8. Olha o Salmo, olha se isso aqui não é mais empolgante que Minecraft. E diga para mim, qual é outro jogo que constrói mundos? The Sims, Roblox, até o nome é feio, Roblox. Blocks. Blocos. Que nome esquisito. Isso aí te anima. Olha para o Minecraft de Davi. Vem cá. Salmo 8, de 3 a 8. Ô crente. Ô adolescente. Ô jovem crente. Olha para o Salmo 8, verso 3. Davi. Olha Davi, ia ser lá empolgado com Minecraft, PlayStation 5. Isso é... Olha aqui. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, eu pergunto, quem são os homens, os filhos dos homens, os simples mortais, para que penses neles? Ou seja, um Deus que criou algo tão magnífico. Davi está constrangido com o fato de que esse Deus se preocupa
conosco, simples mortais. E ele continua: quem são os seres humanos para que com eles te importes? E no entanto, como se não bastasse se importar conosco, simples mortais, nos fizeste apenas um pouco menor que seres celestiais, que anjos. Nossas traduções colocam Deus, deuses. E por isso que fica confusão. Mas aqui não é que nós somos menores do que Deus, menores que deuses, entidades, espíritos celestiais, seres celestiais, anjos. No entanto, nos fizeste apenas um pouco menores que seres celestiais e nos coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste. Minecraft é blocks, é fichinha. Tudo o que Deus criou. E puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado, todos os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo que percorre as correntes dos oceanos. Veja, meu povo, quando Davi contempla Gênesis 1, Davi não fica atordoado pela vastidão da Via Láctea. Davi não fica atordoado pelas profundezas azul esverdeadas do mar Mediterrâneo. Não, não é isso que encanta Davi, apesar dele achar isso magnífico. O que mais encanta Davi, o que verdadeiramente maravilhou Davi, foi a honra suprema concedida a você de reinar sobre um domínio tão incomparável que é a criação de Deus. Oh, meu povo, como a nossa mente não apreende isso e, portanto, não se encanta com isso, mas se encanta com as futilidades dessa vida. E foi isso que encantou Davi. Foi isso que encantou o autor de Hebreus quando ele disse: eu preciso fazer esse povo entender que em Cristo eles têm uma importância tão gigantesca, um valor tão imensurável. Eles são superiores a anjos. E não apenas isso, eles dominam sobre a criação em Cristo Jesus, coisa que anjo nenhum jamais fez ou fará. Os anjos existem para servi-los enquanto eles servem a Cristo. Anjos são nossos diáconos. E você vai abandonar Jesus por uma espiritualidade qualquer? Só que tem um detalhe. Quando a gente olha ao redor, a gente observa os fracassos do nosso domínio, do nosso reinado. Nós vemos que o paraíso foi tomado pelo mato. O paraíso foi tomado pelas pragas, pelas ervas daninhas. O mal parece ter engolido o bem, como a noite engole a última luz do entardecer. A noite chega e engole tudo. E quando a gente olha ao redor, a gente fala: peraí, pastor, parece que a gente não reina. É verdade. E o autor de Hebreus disse isso, e talvez você não percebeu. Não há como evitar a conclusão de que a humanidade, de forma desajeitada ou negligente, a humanidade deixou cair a tocha que Deus nos confiou. Hebreus chega a essa conclusão. Agora leia Hebreus, preste atenção, como é que ele vai falar? Deus de fato nos criou para ter domínio, para governar sobre a terra. Sobre a maravilhosa criação de Deus. Mas tem um problema. Hebreus 2, 5. Além disso, não são os anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos. Mundo futuro. Ele está te apontando agora para a terra que será restaurada. Porque Hebreus sabe que a terra na qual habitamos hoje
foi corrompida pelo pecado. Então Hebreus está nos apontando para o mundo futuro, para o paraíso restaurado. Além disso, não são os anjos que governam o mundo futuro a que nos referimos. Porque em certo lugar, Salmo 8, que a gente leu, alguém disse: quem é o simples mortal para que pense nele? Quem é o filho do homem? Quem são os homens para que com ele te importes? E no entanto, por pouco tempo fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Tu lhes deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, se você tem dúvida, olha como Hebreus está lidando com as dúvidas mais patentes, mais latentes da alma. Tu lhes deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. Tudo, tudinho, tudo mesmo. Aí ele sabe que eu e você olhamos ao redor e pensamos assim, peraí, mas eu não sou um bom governante assim, eu jogo papel na rua, eu maltrato animais, eu cometo todo tipo de atrocidade com a criação de Deus. Eu não consigo. E a gente olha ao redor, a gente vê furacão, tempestade, terremotos, enchentes. Se Deus nos colocou, primeiro aí ele diz, sim, mas eu conheço o pecado. Por isso que eu estou apontando vocês para um futuro, porque agora a gente tem que tentar resolver no máximo das nossas habilidades, pelo poder do Espírito, mas a gente tem que olhar para o paraíso que vai ser restaurado, verso 5. Além disso, não são os anjos que governarão o mundo futuro. Mas ele continua dizendo que a gente tem autoridade sobre todas as coisas mesmo. Nada foi deixado de fora. Aí ele diz, mas é verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Ele ensina a gente a viver num mundo caído, olhando com esperança para o paraíso restaurado. Atualmente, a criação não está sob o domínio do ser humano, a gente sabe. Pelo menos não na plenitude. No comentário de Hebreus, William Barclay, ele reflete sobre essa governança dos homens que foi devastada de seu propósito original. E olha o que ele escreveu, é fantástico. Ele escreveu assim, o homem foi criado para ter domínio sobre todas as coisas, mas isso não concretizou. Ele é uma criatura frustrada por suas circunstâncias. E é por isso que você busca uma vida em algum metaverso. É por isso que, entediada com a sua rotina, com a sua vida, você busca enredo, significado numa série de Netflix. E devota mais tempo da sua vida a isso do que ao grande enredo da salvação na palavra de Deus. Então acorde. Tem algo sim errado que te angustia. Ele é uma criatura frustrada por suas circunstâncias, derrotada por suas tentações. Quantas tentações você luta e de repente ela te passa a rasteira e você cai de novo no mesmo pecado. Derrotada por suas tentações, cercada por suas próprias fraquezas, o ser humano que deveria ser livre, está preso, aquele que deveria ser rei, é escravo. E aí ele cita Chesterton, que disse assim, seja lá o que for verdadeiro ou não, uma coisa é certa, o homem não é o que deveria ser, ponto. O homem não é o que deveria ser. A queda, meu povo, como resultado da queda, nós humanos nos tornamos perdedores em todos os sentidos imagináveis. E a salvação passa por esse reconhecimento.
Por isso que a cruz é escândalo, porque a cruz crucifica você, e você, no pecado, você percebe que você se tornou perdedor em todos os sentidos imagináveis e não quer admitir isso. Você não admite que seus relacionamentos não são o que deveriam ser. Você não admite que seu casamento não vai bem. Você não admite que você tem que resolver questões. Você não admite. E aí, da esposa se tentar conversar com você, ou do marido se tentar conversar com ela. A gente não admite que os relacionamentos foram afetados. A gente não admite que intelectualmente a gente foi machucado. Psiquicamente adoecidos. Moralmente fracassados, fisicamente derrotados, o corpo envelhece, emocionalmente frágeis, espiritualmente então nem se fala. Não apenas os homens, até a natureza sofre sob o efeito do pecado, meu povo, e que tragédia! Ao tomarem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva imaginaram que se tornariam como Deus. Gênesis 3:5. No entanto, sabe o que aconteceu? Em vez de se elevarem acima de Deus ou ao nível de Deus, Adão e Eva se tornaram menos do que eram. Foi isso que o pecado fez conosco. Nos tornamos menos do que deveríamos ou fomos criados para ser. Essa é a sua desgraça. Assuma isso, entenda isso. O brilho da imagem de Deus foi ofuscado em nós. Não perdemos o brilho da imagem de Deus, mas foi ofuscado. E a criação, uma vez sujeita ao nosso governo, passou a gemer. Paulo diz em Romanos 8, de 20 a 22, que não é só eu e você que gememos por causa do pecado, não, por causa das descompensações psíquicas, por causa das rupturas relacionais, por causa de intelectos lentos, por causa da moral tão destruída como a nossa. A ponto de Tiago dizer, olha, nós somos tão desgraçados que da mesma boca que sai o louvor a Deus, sai uma palavra que mata. Então, não é só nós que gememos. Não é só você que geme no seu casamento. Não é só você, filho, que geme porque seus pais se separaram e você nunca queria que tivesse sido assim. É óbvio que não. É por isso que eu gemi a minha adolescência, juventude inteira, até grande parte da minha vida adulta, por ter tido um pai alcoólatra que batia na minha mãe e que só resolvia problemas em casa com palavrões. Ah, se eu te contasse como foi a educação sexual que meu pai me deu. Ah, se eu te contasse as histórias que ele me dizia, as palavras que ele usou para descrever tudo isso para mim. Então, não é só um jovem, uma criança, não somos só nós que gememos pelo que o pecado fez. Paulo diz que a própria criação geme. Romanos 8, de 20 a 22. Geme! Sabe o que é gemer? É dor, é tanta dor, que você não dá conta de dizer, de verbalizar, você geme, você diz, ai, ai, ai. Mas a gente não gosta de admitir que a gente é pecador. Não, essa palavra é horrível, não fala isso não, pastor. Pecado, coisa esquisita. Nós temos transtornos. De onde vem essa desgraça? De onde vem transtornos? Sim, nós temos transtornos, não estou fazendo chacota da linguagem médica. Mas o nome é mais feio do que isso. É pecado. Pecado natural em nós. Que desequilibrou nossos hormônios. Destruiu nossas sinapses cerebrais. Afetou tudo em nós. Desejos, gostos.
E a gente não gosta de admitir que a gente está destruído. Não, a gente não admite. A gente prefere achar que somos aqueles que se acham. Nós somos os achadores. Afinal, como diz o ditado, achado não é roubado, portanto, quem achou, levou. Mas nós deveríamos era confessar. Confessar o quê? Eu não criei, eu desobedeci, eu pequei, eu caí, eu fracassei, eu deixei escapar, eu perdi tudo, eu sou fraco, eu perdi o controle, eu não tenho domínio nem sobre o meu próprio coração, nem sobre as minhas próprias palavras, eu não tenho domínio, ó Deus, miserável homem que sou. É aí que começa a cura. A gente, no entanto, é mais inclinado a dizer, não foi culpa minha não, que injustiça, eu dou conta, não, obrigado, eu vou lidar com isso sozinho, eu consigo fazer o que precisa, eu sou forte, deixa eu sozinho, eu sou forte, forte nada. Homem então, a mulher fica 9 meses grávida, faz parto normal e sai sorrindo, o homem espirra, cai de cama. Quem que você pensa que você é? Quem a gente pensa que é? Não é assim, meu povo. Não é assim que a gente age. O único problema é que aquilo que nos sustenta ao longo da vida não será suficiente para te conduzir até a eternidade. Você pode até ser forte até o último suspiro de vida. Mas se jamais admitiu seu estado diante de Deus, jamais se arrependeu do pecado e creu em Cristo para a salvação, você pode até dar o último suspiro como um guerreiro, mas não cruzará o rio para chegar à presença de Deus. Somente Cristo pode garantir passagem segura para essa jornada. Só se chega ao Pai através de Cristo. Cristo é o caminho. João 14, 6. E como é duro para um homem de dura cerviz, estar na estrada errada e a mulher falando, meu bem, está errado. Você, não sei o que eu estou fazendo. Meu bem, está errado. Não. Esse Waze não sabe nada. Meu bem, aí você tem que calar, né? Deixar o sujeito. Como é humilhante chegar lá na frente e ele falar assim, estrada errada. Aí a mulher sabe que é dificular, fica caladinha. Mas lá dentro ela diz, yes, eu falei. Aí começa a cantar. Glória, glória. O homem está entendendo tudo. Mas tem coisa mais humilhante do que você falar assim, estrada errada. Ela tinha razão. Por isso que é humilhante a conversão. É você chegar num ponto da vida e dizer, até aqui eu andei com a minha própria sabedoria e dei com os burros na água. Misericórdia de mim, Senhor. Porque é isso que Hebreus está dizendo. Hebreus está dizendo, Hebreus 2, de 8 a 10, para deixar mais claro, Hebreus está dizendo, olha, nós fomos criados para governar, para ter domínio. Mas agora isso só será possível no porvir, porque nós caímos no pecado. E ele complementa, ele diz, é verdade que nós governaremos sobre todas as coisas. Significa o quê? Nada foi deixado de fora, sobre tudo. Mas é verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Ainda não somos isso. Por isso que você não pode cobrar do seu marido aquilo que ele ainda não é. É por isso que você não pode cobrar da sua esposa aquilo que ela ainda não é. É por isso que você não cobra de um filho aquilo que ele ainda não é.
Eu me lembro de uma vez tomando banho com o Samuel, ele era pequenininho, e ele fez uma arte, não foi muita coisa, mas uma artinha. Meus filhos sempre foram muito obedientes, graças a Deus. E eu fui e dei uma palmada tão forte no bumbum dele, aquilo doeu em mim. Eu me ajoelhei no nível dele, olhos nos olhos, e falei: ô filho, perdoa o papai. Não precisava tanto. Não cobre do filho que ele ainda não é, não cobre do marido que ele ainda não é, não cobre da esposa que ele ainda não é, não cobre do Leandro que ele ainda não é, do seu pastor. Porque eu também não devo cobrar de você o que você ainda não é. Nós estamos em santificação progressiva para nos tornarmos aquilo que devemos ser em Cristo. E então governaremos como deve ser. E como isso é possível? Olha o verso 9. Mas leia o verso 8. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade, a autoridade dos homens, do Hadam. Contudo, esse contudo faz toda a diferença. Contudo, vemos Jesus. Vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos. Quando se fez homem, quando se tornou um de nós. E que por ter sofrido e morrido a morte, agora está coroado de glória. Está vendo para onde o hebreu está nos apontando? Para Cristo, aquela humanidade que nós ainda não temos, mas Cristo já a tem e sempre teve. Então, unidos com Ele pela fé, Hebreus está nos ajudando a olhar para o homem que seremos, e portanto devemos lutar com todas as armas espirituais hoje, para sermos a mulher que você deve ser, o adolescente que você deve ser, a criança, o idoso, não importa, a gente que devemos ser. Sim, verso 9 continua, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem, por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. Quem escolheu nos salvar? Cristo. Ele escolheu os muitos filhos que Ele vai levar à glória. E era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, está vendo que ele está usando o nome humano de Jesus. Jesus, ele não está usando o título, o Cristo, o Messias. Era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, Deus o tornasse líder perfeito para conduzir você à salvação. Para fazer de você, em Cristo, o governante da criação. Então, ao se voltarem para Cristo com arrependimento e fé, e tornarem-se filhos de Deus, os perdedores, nós nos tornamos novos governantes. Recuperando em união com Cristo, pela fé, recuperando muito do que foi perdido em Adão. Mas a tragédia é que a gente não reconhece isso. E se há alguém nesta manhã que acha que vai conseguir sozinho, deixa eu te dizer com muito amor, esse caminho que você está trilhando, o fim dele chama-se inferno, condenação eterna. Ainda que você viva forte, porque é provável, como eu conheci, gente que morre sem Cristo, morre religiosa, mas morre sem Cristo. Gente forte, gente que você nunca viu resmungar, nunca viu falar do marido, nunca viu falar da esposa. Você conhece gente assim, que nunca murmurou, que é forte, mas é perdido. E ainda que morra forte, morrendo sem fé, unicamente em Cristo somente, dá de cara com a condenação eterna. Não é à toa que a filosofia da moda, você sabe qual é, né? É o estoicismo.
As pessoas comprando diário de Marco Aurélio, o imperador romano, comprando Sêneca, não sei mais quem. E não é à toa que você adorou assistir Sociedade dos Poetas Mortos, adorou o filme. Mas aquele filme é humanista até o toco. Um dia eu quero assistir esse filme com vocês aqui no salão da igreja e mostrando ponto a ponto. E você chorou, você riu, você bateu no peito. Capitão, meu capitão. O poema Capitão, meu capitão é baseado em Invictus, de William Ernest Henley. Um poema estoico que exalta a força do braço, do homem que não chora, do homem que sangra, mas não reclama, do homem que consegue ter domínio de si. Invictus é o poema dos condenados ao inferno. Nosso hino não é Invictus. Nosso lema não é sou forte, dou conta, eu sei. Nosso lema é quando sou fraco é que sou forte. Eu sou fraco, Cristo é forte. Eu não tenho sabedoria, eu busco a de Cristo. É na multidão dos conselhos dos homens e mulheres de Deus debruçados sobre a Bíblia que eu encontro conselho para minha alma. Não é sozinho, ó homem. Por isso que não adianta você ir para um deserto, se esconder, virar um monge. A espiritualidade cristã não é monástica, é congregacional. Observa, quanto mais doente, conversa com os psiquiatras, tem 3 na igreja. Quanto mais doente psiquicamente, mais isolado socialmente. Saúde está na comunhão. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é bom que o homem viva só. Em Cristo você encontra força, salvação e uma família. E juntos governaremos o mundo. Mas até lá, muitos problemas. Eu estou caminhando para concluir, mas preste atenção aqui. Até lá, a gente vai enfrentar muitos problemas ainda. O autor de Hebreus menciona o problema. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à autoridade dos redimidos. O ele aqui é o homem, é o ser humano. O verso 9 é que vai inserir Jesus e vai dizer que Jesus também, como homem, sofreu, padeceu, morreu. Existe uma tensão aqui. Fomos destinados para governar, mas o pecado nos detonou. Em Cristo a gente já governa, mas o mundo não é ainda e jamais será o que deveria ser. Por isso que a nossa solução como crente nunca será a de achar que um governante crente vai resolver o mundo. Não resolve. Nunca resolveu e nunca vai resolver. O que vai resolver o mundo é Jesus Cristo, é o Evangelho, são crentes transformados. Então, nós pecamos, em Cristo somos salvos, estamos destinados a governar, começamos a governar agora, governando bem a própria casa. Essa é a linguagem que Paulo usa. O homem tem que saber governar bem a própria casa, todos os homens, sobretudo aqueles que vão ser presbíteros. A gente começa a governar bem a casa, a gente começa a governar bem a família, a gente começa a governar bem a igreja, a gente começa a governar bem aquelas partes da sociedade onde Deus te coloca, a sua empresa, o seu local de trabalho. Você começa a governar bem a sua própria cama, jovem. Tem cama de gente aqui, se brincar, a gente subir lá, tem carrapato. De tão sujo, de tão porco. Tem jovem aqui, se você abrir a mochila dele da escola ou do trabalho, você cai, morre, fede. Se você não governa bem a própria mochila, você vai governar o quê?
e está estudando para concurso. Vira homem, rapaz. Começa a governar a mochila. Começa a governar a cama. Você vai governar o mundo. Em Cristo. Então você começa a governar bem seu próprio tempo. Você começa a governar bem seu próprio apetite. Sua refeição, sua dieta, seu corpo. Então, o autor de Hebreus, ele está dizendo, ele está nos exortando a estarmos atentos e zelosos na perseverança da tão grande salvação. Em segundo lugar, ele diz assim, Deus prometeu sujeitar toda a criação ao seu povo redimido. Até lá, nós vamos ter problemas com furacões, enchentes, doença, câncer, vírus. O mundo ainda não está sujeitado, mas será. E enquanto ainda não é, fazemos tudo o que está ao nosso alcance para redimi-lo. Mas o ser humano acha que porque inventou o iPhone, foguete agora dá ré, sonha em povoar Marte, a gente pensa, pronto, evoluímos, invictus. Nada disso. Miseráveis, que ainda reinarão com Cristo, em Cristo, mas ainda não chegando lá, buscamos aqui e agora, mas principalmente, há algo que ainda não sujeitamos, mas Cristo sujeitou. Eu estou falando da morte. Foi isso que Hebreus está dizendo, verso 8. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Lembra que Jesus disse assim, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta você viver forte, conquistar, construir e morrer? E se perder eternamente? A maior conquista que você precisa ter não é sobre o mundo, é sobre a morte. Porque ainda que você ganhe o mundo, se você morrer, você perecerá. E Hebreus está dizendo, você não pode abandonar Jesus. Porque ele morreu e reviveu. E agora ele está coroado em lugar de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. E todos os que nele creem não perecem, têm vida eterna. E ainda que morram, viverá. Para desfrutar do paraíso restaurado. Meu povo, o primeiro Adão pecou. Tornou-se escravo da futilidade, da morte. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou a esperança do Salmo 8. Jesus comprou e nos deu de volta o Salmo 8. Então você tem sim em Cristo hoje condições de, pela graça, por meio da fé, pedir ao Senhor que te ajude a começar a ter domínio sobre as pequenas coisas que Ele já te deu. Sobre seu tempo adolescente, sua leitura bíblica, sua oração, seu exercício. Sim, até jogar um joguinho, não faz mal não. Mas não ser escravo disso. Para você governar o mundo em Cristo, você precisará primeiro aprender a governar a própria vida. E em Cristo você tem esse poder. Em Cristo você consegue fazer isso. Em Cristo você consegue hoje chegar em casa, botar aquela roupa de cama suja para lavar, estender sua cama e falar, a partir de hoje vai deitar nessa cama um homem, uma mulher que um dia vai governar o mundo e que hoje está aprendendo a governar a própria cama. É sério, não é piada. A governar a própria mochila, o
próprio material escolar, o próprio horário, comida, bebida, palavras. Oh, meu povo, e hoje eu fiz algo muito feio. Hoje o seu pastor disse uma palavra muito feia no início. Eu passei o culto inteiro até aqui mal. E eu peço perdão a vocês. Porque eu ainda não sou quem eu devo ser. Nenhum de nós é. Mas nós governaremos o mundo em Cristo, com Cristo, por Cristo, para Cristo. E nesta manhã Ele te chama a entender que o paraíso será restaurado. Mas o que primeiro precisa começar a ser restaurado é o meu e o seu coração. É a nossa vida, são as nossas prioridades. Nossa agenda, nossa cama, nossa roupa, nosso guarda-roupa, nossa mochila, nosso material escolar, o uso do tempo, etc, etc. Chegue diante de Deus hoje e diga: Deus, o que eu ainda não governo bem na minha própria vida, me dê graça. Às vezes são palavras. Vamos orar. Vamos pedir a graça de Deus, crendo que o Senhor Jesus Cristo comprou para nós o Salmo 8, crendo que o Senhor Jesus Cristo venceu por nós a morte. E ainda que morramos, em Cristo viveremos. E reinaremos no paraíso restaurado. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, suplicamos graça. Graça e poder para ser o que devemos ser em Cristo e não somos. Cada um de nós, se for sincero, se for honesta, tem o que confessar neste momento. Ó Deus, quantas áreas da nossa própria vida nós ainda não temos domínio. Nós que em Cristo dominaremos, governaremos o mundo. Ó Deus, encha-nos de fé, encha-nos da Tua palavra. E que possamos fazer morrer, pelo Espírito, toda inclinação, todo impulso carnal, pecaminoso. Fazer morrer toda palavra torpe. Misericórdia dos meus lábios, Senhor. Do meu próprio coração. Faça, Senhor, ajuda-nos a fazer morrer a ira, a preguiça, a procrastinação. Ó Deus, nós governaremos o mundo. Como se procrastinamos, como se nos desviamos das atividades necessárias. Dá-nos graça, Senhor, que possamos ser homens e mulheres em Cristo, com os olhos no paraíso restaurado, buscando restaurar tudo em nós e no nosso entorno, até o dia quando veremos face a face e reinaremos para todo sempre. E muito obrigado, porque aquilo sobre o que jamais teríamos domínio, a morte, porque o salário do pecado é a morte. Aquilo que merecíamos, a morte, a condenação em Jesus Cristo. Vencemos a morte. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Oramos pedindo que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje, aqui e para sempre, em nome de Jesus. Amém.